Gênesis capítulo 45, versículo 1 diz assim: a essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gozém e ficarás perto de mim, tu e teus filhos, os teus netos, as suas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos. E meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito, e tudo que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Amém? Fecha teus olhos. Pai, eu quero te pedir, Espírito Santo, eu não sei como que está o coração desse homem, dessa mulher. Pai, nós estamos debaixo de uma palavra, Jesus. Como meu filho me disse ali agora, hoje é dia de festa. Hoje é dia de se alegrar, Senhor. E a sua presença que move o nosso espírito. E a tua palavra que nos ensina o caminho que nós temos que caminhar. Eu quero te pedir, Espírito Santo, abençoa cada família aqui representada. Eu sei que há um novo ciclo, há um novo tempo. Como teu filho pastor já ministrou aqui hoje, Pai. Está chegando, ou melhor, chegou o melhor da festa. Um vinho, Pai, que só pode vir do céu. Um tempo de cantar, um tempo de se alegrar. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que essa mensagem seja escrita no coração de cada um dos teus filhos, Pai. E que eles possam, Pai, sentir uma graça, uma presença e um refrigério, Senhor. Que o Senhor possa abrir hoje um leque, Pai, e virar essa página, Senhor. Que o Senhor possa trazer um entendimento de todos os processos que cada um está passando, para que o seu nome seja glorificado. E só quem crê diga amém.
Preste muita atenção, irmão. Eu vou ser muito breve de verdade. A Bíblia conta essa história. E ontem, por mais um sinal, de manhã eu estava orando ao Senhor. O Senhor tem me acordado muito cedo para orar. Às vezes eu acordo e falo, meu Deus, parece que eu nem dormi. É uma olheira grande. E aí eu estou falando com o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio falando comigo da palavra que eu ia ministrar nesse dia de hoje, dia 29, nesse culto de domingo da família. E o Senhor me deu a mensagem ontem pela manhã, quando o pastor Gerson abriu a Bíblia e falou assim, irmãos, abram em Gênesis 37. Eu olhei para a vista e falei assim, amor, ele vai pregar de José. É a testificação da mesma mensagem. E ontem ele falou das 3 capas, as 3 capas de José. Para quem não estava, depois assiste a live. Irmão, nós melhoramos muito a qualidade da live. A live está de outra qualidade, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe o grupo do marketing. O Henrique está liderando, totalmente compromissado com o ministério que Deus confiou na mão dele. E deu uma qualidade muito top, muito legal, para a glória do Senhor Jesus Cristo. E aí você assiste a live. Ele falava das 3 capas de José. A primeira capa de José foi a que o pai deu para ele. O que os irmãos também ficaram muito invejados, ficaram irados, irmãos. Os irmãos de José, eles são muito conhecidos porque eles estão por aí. Os irmãos de José estão ao nosso lado, ao nosso redor. Você não sabe o que está dentro do coração deles. Por quê? Porque eu costumo até dizer isso, chorar com os que choram é muito fácil. Mas na hora que você vê a alegria, a vitória do teu irmão, você vai descobrir quem é que te ama de verdade. Está entendendo? Chorar com você é fácil. Eu quero ver você cantar o hino da vitória, subir aqui para dar um grande testemunho, e você vê no olho da pessoa que ele não está invejando, ele está se alegrando. A Bíblia diz que o pai dá uma capa e eles se invejam, o José. E a Bíblia diz que eles tentaram matar José, mas quem tem promessa não morre. Mas o diabo é terrível. Não conseguiram matar José, mas mancharam a capa dele. Então ele falou da primeira capa, a capa que mancharam. A segunda capa era a capa que o governador, porque ele estava já governando a casa de Potifar. E o diabo é terrível, mas Deus é expert em mudar o cenário e usar aquilo que parece que é negativo e para a morte, mas Deus usa aquilo para movimentar o projeto que Ele tem na tua casa, na tua vida. Como assim, apóstolo? O homem era governador da casa de Potifar, ele era o administrador, o gestor. Potifar falou assim, toma conta de tudo, você administra tudo. E a Bíblia diz que Potifar olhou para José e viu que o que ele tocava, o negócio era diferente. Olha para o teu irmão e fala assim, o que você tocar... Não, olha para ele com fé, irmão. Olha para ele e fala assim, o que você tocar, o que você fizer, o que você trabalhar... Se o Senhor for contigo, você vai fazer a diferença. A diferença não é a sua mão, a diferença é ter a mão de Deus sobre a sua mão. Quando a sua mão está estendida, irmão, é uma bênção. Mas a maior bênção é a mão do Senhor sobre a tua mão. Porque na hora que você põe a mão dele vem contigo. A Bíblia diz que Potifar viu a diferença. Ele falou assim, meu Deus, esse homem é diferente. O jardim que ele planta é diferente. A mesa que ele faz, que ele prepara é diferente. E a Bíblia diz que o Senhor prosperou a casa de Potifar por amor à vida de José. Tremendo. E aí vai passando. Imagina, você está na casa, você está dominando, você está administrando, você está bem. Você está comendo na comida real, quer que ligue o ar? Quer que ligue o ar? O ar-condicionado, quer que ligue? Tem gente que quer que ligue, moço. Quiser ligar, pode ligar, tá? E aí você está numa zona aqui de conforto. Às vezes você está cômodo, você está tranquilo, está comendo a comida do nosso amigo Potifar, com as melhores roupas.
E ele, por ser o mordomo da casa, ele também tinha uma manta diferenciada. Ele tinha uma roupa diferenciada, como se fosse um uniforme para identificar. Então ele administrava toda a casa. Só que ele estava debaixo de um propósito. Entenda uma coisa: no Gênesis 37 ele tinha 2 sonhos. E Deus dava o sonho, mas não revelava o processo que ele ia ter que passar. Porque Deus está dizendo que vai te prosperar, que Deus vai te honrar, que Deus vai te levantar. Mas você precisa entender que para chegar aqui tem um processo. E esse é o segredo. Quando você tem a palavra profética e você tem a revelação do Senhor sobre a tua vida, a única coisa que nós temos que ter é a perseverança. Não tem ninguém que chegou sem perseverar. Não tem ninguém que chegou no outro nível sem ter passado por grandes aflições. Não existe ninguém que chegou por chegar, não, irmão. Passou por um processo. Ele tem os sonhos no Gênesis 37. Os irmãos querem matar ele, toma a capa dele e vende ele para o Egito, mas mancha a capa dele num sangue de um animal e fala para o pai que o José está morto. Mas José está onde? No Egito. E em pouco tempo, irmão, o que Deus vai fazer na tua vida vai ser em pouco tempo. Olha para o teu irmão e fala assim: vai ser em pouco tempo. Se você perseverar e entender o propósito. Entenda uma coisa, não é só perseverar, é suportar o peso. Você tem que suportar a pressão interna, externa, família, igreja, trabalho. Você tem que suportar. Só que aquele que deu a promessa, ele te dá também a capacitação para você viver a promessa. Entenda, segunda capa, a Bíblia diz que a mulher de Potifar começou a olhar para ele. A Bíblia diz que José era formoso, bonito. Imagina um jovem cheio de Deus e bonito. Então ele atraía. Só que não era só uma atração, era algo espiritual. Porque tudo que o diabo quer não é te atrair, não é só te manchar. Ele quer te derrotar, ele quer te paralisar. Ele quer que você não viva a promessa que o Senhor tem. E a Bíblia diz que ele estava ali na casa. E certo dia, quando não tinha ninguém na casa, ele trabalhando, quem chega? A mulher de Potifar. A mulher de Potifar quer deitar com ele de todo jeito. Quer sentir algo por ele. Mas não era só o físico, irmão, entenda isso. Tem gente que pensa que é só o físico. Não é o físico, é o espiritual. É o diabo que tem visto a promessa e a marca que está na tua testa e o propósito que Deus tem sobre a tua vida. Então o diabo quer te tocar e extraviar o projeto que Deus está falando que vai acontecer na tua vida. E ele tem essa perseverança, ele tem essa convicção. E é o que você precisa guardar no dia mau, no dia da perseguição, no dia da calúnia, no dia que você fala assim: meu Deus, hoje eu não estou aguentando mais. Aquele é o dia que você precisa trazer à memória a palavra e a promessa. Que você vai falar assim: não, hoje eu não estou bem. Então eu vou fazer o seguinte: em vez de eu fazer qualquer coisa errada, eu vou me trancar no meu quarto, e vou para a oração. E vou ficar no silêncio. Nem que você vai dormir, meu irmão, nesse dia, e ficar em silêncio, porque Deus está te forjando para você chegar onde Ele já projetou na tua história. É isso que está acontecendo. Aí a Bíblia diz que a mulher vai lá e provoca tanto ele, mas ele corre. E na hora que ele corre, a mulher segura o quê? A capa, a túnica. E ele sai, imagina, tirando a túnica, correndo. Ele sai quase meio que seminu. E a mulher vai lá e cria uma calúnia. Mas entenda uma coisa: o cenário era cômodo. Então Deus permitiu a mulher fazer algo que ia movimentar ele para um outro cenário. Só quem entendeu ali é a irmã. Eu vou repetir devagarinho para você entender. O cenário está cômodo. Aí Deus usa uma perturbada, uma situação contrária, para te arrancar do cenário cômodo e te levar para o próximo passo.
Olha para o teu irmão e fala assim: Deus é terrível. Deus é terrível, irmão. Ele usa o perturbado, ele usa o diabo, ele usa a feiticeira, ele usa o macumbeiro, ele usa quem ele quiser para te tirar da zona de conforto. Estou sentindo uma graça aqui, Henrique, muito forte. Estou sentindo, irmão. E se você é homem espiritual, você vai entender: puxa, Deus, eu estou vivendo isso. Por que eu estou vivendo isso? Porque Deus tem um sonho, um projeto. Então, o que acontece? Ela vai falar: tá vendo, amor? Você confiou nesse hebreu aí. Esse hebreu tentou me tocar. Eu estou lascada, imagina aquele choro de crocodilo. Chora, mas não sai uma lágrima. Já viu, conhece alguém assim? A pessoa está chorando. Aí a bispa olha assim: tá chorando, mas não está parecendo uma lágrima. Irmão, imagina, essa era a mulher de Potifar. Está chorando. E eu falo uma coisa para vocês. Quer que eu fale? Posso falar? Pode falar mesmo? Entenda uma coisa: Potifar conhecia bem a mulher que ele tinha. Pegou, hein? Irmão, você conhece quem você tem. Você conhece as pessoas. Nós conhecemos as pessoas. Depois de muitos anos trabalhando com pessoas, com ser humano, muitas coisas a gente aprende. E o problema do nosso coração, Marde, é que a gente continua acreditando. E eu vou continuar acreditando, irmão. Porque no meio do caminho Deus vai revelando quem é e quem não é. Vai acreditando. É melhor você pagar o bem com bem. Romanos 12. Não pague o mal com mal. Vai pagando o bem com bem. Vai pagando o bem com bem. Deixa falar, deixa caluniar, deixa apontar, deixa tocar. O segredo é você guardar o tesouro no teu coração, porque Ele está te dando o direcionamento para você chegar onde Deus quer que você chegue. Resumindo, Potifar, olha o que ele fez. Você não vê a Bíblia falando Potifar falando com a mulher dele. Irmão, a autoridade depois de Faraó era Potifar. Imagina alguém mexeu com a tua esposa. Você é o líder, uma autoridade. É isso mesmo que aconteceu? Então eu vou matar esse cara. Eu acreditei na pessoa errada. Mas ele olhou para o olho da mulher. Eu acredito, não está escrito. Eu imagino isso. Ele olhou para dentro do olho da mulher dele e falou: ah, Jezabel, você está aí, né? Espírito da pomba, você está aí dentro. Você estava de olho aí no menino. Ó, para ele não se queimar como líder, ele tomou uma atitude. Levou ele pro calabouço, para a cadeia. Só que quem tem promessa, irmão, pode estar no palácio ou estar na cadeia. A presença do Espírito Santo, aonde ele está, ele faz a diferença. Ele faz a diferença. Ele continuou no mesmo posicionamento. Do jeito que ele estava na casa de Potifar, ele estava no calabouço, lá na cadeia. Em pouco tempo, o carcereiro olha para ele e vê que Deus é na vida de José. Irmão, não tem jeito. Se você perseverar na presença do Espírito, guardar teu coração, suportar a pressão e continuar caminhando como cristão. Diga cristão. Quem é cristão dá um glória. O que é cristão, apóstolo? É a palavra que representa ser um pequeno Cristo. Cristão é um pequeno Cristo. Você entende o que Deus quer? O que José tinha é o que Deus tem conosco. O que José tinha era a palavra, promessa, um comportamento, uma mentalidade de Cristo. Independente de onde ele estava fazendo a diferença. Ele estava direcionando. Em pouco tempo, dentro do cárcere, o que aconteceu? Começou a liderar, organizar, atender, cela por cela. Começou a administrar, que está muito bagunça. Vamos organizar esse ambiente? Já que o negócio está pesado aqui,
Vamos tornar um ambiente legal. Quem sabe, irmão, criou uma sala de jogos. Quem sabe não criou um momento de diversão. O carcereiro falou assim: meu Deus, esse cara é diferente. Potifar mandou ele para cá, mas o cara só está fazendo o bem. O cara só está fazendo algo crescer. Ele só está fazendo algo a diferença. Ele só está fazendo algo produzir. A Bíblia diz que o carcereiro já tornou ele como líder da cadeia. O cara era líder da casa de Potifar, sai caluniado, mas na cadeia o camarada já está fazendo a diferença. Você está entendendo, irmão, que a unção do Espírito, a presença do Espírito Santo é o que vai fazer toda a diferença na tua vida? Ponto. Passa-se um tempo, o que acontece? Entra o carcereiro, entra na cadeia o copeiro e o padeiro. Foi falado ontem, o pastor Gerson falou ontem do copeiro e o padeiro. Em pouco tempo o copeiro e o padeiro têm um sonho. Eles acordam e quem que vai revelar o sonho? Diga José. Tem José na casa? Você vai buscar Deus ao ponto, irmão, de você ter o discernimento de espírito, discernimento de sonhos. As pessoas vão te procurar, por quê? Porque há uma unção sobre a tua vida. As pessoas vão se aconselhar com você. Entenda, não é só eu, não é só a liderança. Deus deu o mesmo Espírito para mim, para a igreja. O mesmo Espírito que revela, o mesmo Espírito que te ensina a pregar, o mesmo Espírito que te dá o discernimento de sonho, de visão, de línguas, de interpretação. É o mesmo Espírito. E Deus está mandando dizer isso para a igreja. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo é o mesmo Espírito que habita na igreja. É o mesmo Espírito. Então, através de você, o ambiente que você frequenta, Deus vai começar a trazer as pessoas para sentar à mesa, para você ministrar no espírito delas. É no espírito dela. Quer prosperar? Quer ver a manifestação da glória, do poder de Deus? Não deixa o mundo que você está vivendo, o seu trabalho, a sua família, o ambiente que você convive, irmão, deixar a presença do Espírito de lado. Não, aonde você está, o Espírito Santo está. É na casa de Potifar, é na cadeia, é na rua, é empregado, é desempregado, é dirigindo, é andando a pé, de bicicleta, de Uber. A presença do Espírito está dentro de você 24 horas. 24 horas. A Bíblia diz que ele revela o sonho durante um período. Aí fala assim: daqui 3 dias, copeiro, você vai voltar a fazer o que você fazia, a servir o faraó. E você, padeiro, a sua casa vai cair, padeiro. Tua casa vai cair porque o que você fez foi errado. Você vai ser colocado numa forca e as aves de rapina vão comer sobre a tua cabeça, em cima da tua cabeça. Você entende, irmão, que ser profeta, você tem que falar o que Deus quer que você fala. Está disposto a entregar o que Deus manda você falar? Porque se você estiver disposto, irmão, Deus vai derramar, vai depositar sobre a tua vida. Passa 3 dias, copeiro volta, e o padeiro, forca. José olha para o copeiro: copeiro, você viu aí que Deus revelou o mistério aí, meu amigo. Você não precisa falar nada de mim. Você não precisa fazer nada por mim. Só lembra de mim. Na hora que lembra de mim, me ajuda a sair daqui. Ele está dizendo: lembra de mim, me ajuda a sair daqui, porque aqui não é o meu lugar. Passa-se 2 anos. O faraó tem um sonho, aquela perturbação, aquela guerra, ninguém sabia interpretar o sonho. Quem que lembra dele? Depois de 2 anos, o copeiro. O copeiro fala assim: faraó, eu estive lá, lembra aquela guerra lá que o senhor estava na dúvida entre eu e o padeiro? Você mandou os 2 para o cárcere. E lá eu conheci um hebreu chamado José. E ele trouxe a revelação, e o que ele falou aconteceu. Eu voltei e o padeiro morreu. Faraó, se for da tua vontade,
digníssimo, grande Faraó, chama ele, porque ele é capaz de revelar os sonhos. Irmão, é muito forte isso. Você sabe o que Deus está falando? Se você perseverar, você pode estar no cárcere, você pode estar na calçada da humilhação, você pode estar quebrado, destruído, pode estar em falência, você pode estar sendo abandonado, ninguém te quer, nem família te entende. Você pode estar na sarjeta, comendo o pão que o diabo amassou. Você pode estar abandonado, destruído, emocional, fisicamente. Você pode estar abalado de todas as formas. A única coisa que você não pode deixar é o teu espírito, a lamparina se apagar. Chama ele, dá um banho no José, faz a barba, para a presença de Faraó. Faraó chama ele, você que consegue revelar os sonhos. Ele fala assim, eu não, o Deus que eu sirvo, se ele quiser, Faraó. Você consegue entender que não pode ter uma jogada entre nós? Eu não posso pregar algo porque eu sei que você é poderoso, eu sei o que você pode beneficiar, senão eu vou pecar contra Deus. E tem muita gente entregando revelação para animar e tocar no ego, e deixa de trazer a revelação que a pessoa precisa ouvir. Você consegue entender? É aí que Deus está dizendo, porque aqui a essência da igreja é a verdade. Independente do carro, da roupa, do perfume, independente se você é pobre, rico, milionário, você precisa entender, eu preciso entender, que nós somos totalmente dependentes da palavra e da presença de Deus. É isso, irmão. Não podemos negociar. José podia ter falado assim, não, vou pegar leve, porque eu estou no cárcere, eu não aguento mais. O camarada foi fiel. Esse é o segredo, fiel a Deus. Eu vou me prostrar diante de Deus. Faraó, se o Senhor quiser me revelar, Ele pode. Eu não posso. Diga, eu não posso. Nós não podemos nada, mas na presença dEle, a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Irmão, é Ele, não somos nós. Nós só chegamos até aqui porque nós confiamos nele. A Bíblia diz que ele é honrado. O Faraó conta o sonho, ele interpreta os sonhos. As 7 vacas magras, 7 vacas gordas, dos trigos e da sequidão, começa a trazer a revelação. Ele conta para José. José fala assim, terá 7 anos de grande prosperidade, mas depois do 7º ano, no 8º ano, 7 anos seguidos, terá uma grande sequidão. E a Bíblia diz que José começa a falar assim, levante alguém cheio do conhecimento, da administração, da matemática, que possa armazenar trigo. Você sabe o que Deus está falando? Não é tempo de ficar gastando, não é tempo de ficar esbanjando, é tempo de você entender o que Deus está querendo te ensinar. Não dá, irmão, para você fazer o que você quer com aquilo que Deus tem colocado na tua mão. Não podemos fazer o que nós queremos. José fala assim, escolhe esse homem, e é esse homem que vai administrar esses 7 anos. No 8º ano em seguida, 7 anos de grande perca, de grande fome, nós teremos estocados. E nós iremos não só servir o Egito, mas iremos servir todas as nações. Irmão, você precisa entender isso. O que Deus tem com você não é só para sua casa. O que Deus tem para você não é só para sua família. O que Deus tem para você é para muita gente que vai ser abençoado. Se o teu coração for generoso, o Deus de Israel vai abrir o celeiro
porque ele sabe para quem ele vai abençoar, porque não é a meu respeito, não é a seu respeito, é o propósito do céu sobre essa terra. Entenda isso. Faraó olha e fala assim: mas quem teria o espírito da sabedoria e do conhecimento, que não seria você, José? Chama aí. Colocaram roupa nova, vestimenta nova, anel de autoridade, fizeram ele andar sobre a cidade, e ele recebe o quê? A capa de linho fino. Está preparado para o linho fino? Está preparado? Passa-se o tempo, 7 anos ele administrando, percentual, recolhendo, povo se alimentando, mas estocando. Ele rodou o Egito, estocou muitas toneladas de trigo. Começou o tempo da guerra, vacas magras. No 2º ano, quem chega? Os irmãos de José. José já não é mais o menino que saiu com 17 anos. José já está com mais de 30 anos. José já é um homem formado na cultura do Egito, no conhecimento. Já não era mais um menino, já tinha casado, já tinha filhos, já estava administrando, mas o coração dele estava no coração do pai. Irmão, só ajuda, eu levanto a mão ali, eu vou falar para você. Ele estava crescido, vou repetir, ele já tinha família, já tinha filhos, já era um grande administrador, mas o coração dele, ele queria ver o pai. Ele queria saber como que estava o pai. Na hora que ele olha os irmãos, o coração dele queima. E ele nos ensina algo que a gente precisa entender e aprender. Entenda uma coisa: os mesmos que venderam ele para o Egito, agora estavam precisando dele. Precisava dele, tio. Precisava do apoio dele. Precisava da bênção dele. Porque abaixo de Faraó era ele que administrava, ele que vendia, ele que... E aí o Egito cresceu ainda mais, porque não tinha trigo na terra, só tinha no Egito. Então as nações ao redor do Egito vinham para buscar o mantimento na mão de José. José não se apresenta para ele de imediato. Por quê? Porque você precisa aprender isso. O que José nos ensina? Ele ensina a hora certa de você se apresentar. Ele prova o coração dos irmãos que o venderam, para ver se eles realmente tinham se arrependido do mal que eles fizeram. Quer aprender? Quando alguém que veio do passado, que você sabe que te feriu, não se abra, não sorria, não seja tão brasileiro, jeito brasileiro de ser, porque só o Brasil é assim, sabia disso? Só o brasileiro é tão dado, tão aberto. E Deus tem me ensinado esses anos todos. Por quê? Porque Deus tem um propósito, uma liderança para constituir. Então José agora está provando os irmãos para ver se eles tinham se arrependido do mal que eles tinham feito. E José vai provando, vai provando, vai provando. Mas chega uma hora, Gênesis capítulo 45, que ele viu que o pai estava bem, mas estava necessitado, estava vivo, estava debaixo de guerra. Ele viu que os irmãos se arrependeram de verdade, porque eles eram 12, mas agora eram 11, porque eles tinham vendido, mas eles não falaram que tinham vendido por causa da tal vergonha que tinham cometido com aquele ato, mas eles vão mostrando o arrependimento, porque José agora quer tocar no irmão mais novo, que era Benjamim. E José vai criando uma situação, e os irmãos vão se colocando no lugar de Benjamim para proteger o filho mais novo que Jacó amava. E ele vai revelando, os irmãos vão revelando o coração. Chega uma hora que ele grita. A Bíblia diz aqui no capítulo que nós lemos, depois você lê ele inteiro na sua casa, ele grita tão alto, ele chama todo mundo para fora, só ficam os irmãos dele. E ali ele começa a se apresentar: eu sou José, eu sou José, aqueles que vocês venderam, mas eu quero ser
quero que vocês entendam, não foi vocês que me venderam para cá para desejar o meu mal. Vocês me trouxeram para cá porque o próprio Deus tinha um projeto comigo nessa terra, para que eu pudesse salvar a vida de vocês. Não foi vocês que me venderam. O mal que vocês fizeram para mim na hora eu não entendi, mas depois Deus foi se revelando através do sonho, do projeto. E hoje vocês estão vendo com seus olhos que eu sou governador do Egito. Como está meu pai, como estão os meus irmãos, como que está a terra. Vem para cá porque eu vou sustentar vocês na terra de Gozém. Você precisa entender isso, irmão. Se você entender isso, na vida, tudo que você passar, você vai entender que tem um propósito no céu. Tudo que você já passou, ai, porque eu passei, porque tô... Não, tudo que foi permitido você e eu passarmos, tinha um propósito para a gente estar aqui hoje. Se você entende isso, você é curado no passado. Se você entende isso, você é liberto no teu passado. Porque quem errou, quem falhou, quem pecou, quem não sei o que, quem não sei o que lá, um monte de coisa fica perturbando a nossa mente. Mas na hora que você vai para Cristo, por isso que o Cristo está dizendo: ei, eu sou aquele que faço nova todas as coisas. Eu apago o teu passado por amor a mim mesmo, eu não lembro mais. Eu que estou trabalhando, eu que estou conduzindo, eu que estou te levando para o centro da minha vontade. Irmão, é isso que Deus está querendo. Para você viver um ano da colheita, um ano da prosperidade, você precisa ser curado na tua alma do teu passado. Quando você é curado no teu passado, na tua alma, quando você consegue administrar isso, porque o teu passado sempre vai tentar te trazer para trás, fazer você recuar. É alguém que te conhece, é alguém que vai te chamar, alguém que você encontra numa padaria, num restaurante. E você precisa entender, se forem te procurar no teu passado, eles não podem te achar lá, porque você já não está mais lá, irmão. Deus está dizendo: eu quero fazer vocês crescer, avançar, prosperar, virar essa página e começar uma história nova. Quando eu estava orando ao Senhor e Deus me dava essa mensagem, eu quero orar agora com os irmãos. O Senhor falava para mim que esse 6º ano na Yeshua Church, você que está nos visitando, que está nos conhecendo agora, algumas pessoas que estão aqui nos visitando, irmão, Deus está dizendo para mim dizer para você que está aqui, você que está assistindo na live, começa uma nova temporada da tua história a partir do dia de hoje. Levanta a tua mão para o céu. Talvez a temporada do teu passado, primeira temporada, segunda temporada, eu não sei quantas temporadas tem, mas Deus mandava dizer para esse lugar, para esta casa, como líder, como autoridade que Deus lhe constituiu: eu inicio uma nova temporada sobre a tua casa. Eu inicio uma nova temporada sobre a tua vida. Eu inicio uma nova temporada sobre a tua história. Deus está me revelando aqui, meu irmão, o seu passado já foi. Não importa o episódio, a temporada, não importa o fim do teu passado. O Deus de Israel está dizendo: eu começo um tempo novo. Eu vou fazer algo novo em todas as áreas da tua vida. Estou trazendo o entendimento, o mesmo entendimento que eu trouxe para José. O mesmo entendimento que eu trouxe para o meu filho José. Não foi vocês que me venderam, foi Deus que me preparou para chegar até aqui. Eu não sei qual é o momento que você está passando, mas se você entender essa passagem, essa mensagem e receber essa palavra, Deus está encerrando a temporada passada e está começando uma nova temporada hoje. Entenda uma coisa:
Para essa temporada começar, você precisa encerrar uma temporada. Talvez você não está conseguindo entender e discernir o que você está passando, mas Deus está dizendo: acalma o teu coração. Eu permiti, eu tenho controle, eu sei exatamente como que foi, eu sei exatamente o que fizeram, o que você passou, e não importa se você foi o alvo ou se você errou, o Senhor está dizendo: eu trabalho em todas as formas. E seca na chorou mandar a badaia. E se você entender, igreja do Deus vivo, eu começo um tempo novo hoje, porque eu finalizo algo dentro do coração e da alma de vocês. Oh, shekatarabatakatorobácia, norabashurumanderebaia. Se prepara para administrar riqueza, se prepara para administrar algo grande, se prepara para cuidar de vidas, de famílias, se prepara para representar a igreja de Cristo na terra, se prepara para liderar na empresa de uma forma diferente, se prepara para governar na família. E a família vai ter que ver que tem um José lá, que está trabalhando, que está malhando, que não negociou, que perseverou. Através do teu posicionamento, Deus vai trazer a sua parentela. Eu vou repetir e vou usar essa palavra. Através do seu posicionamento e da tua perseverança, Deus vai trazer a sua parentela, nem que seja com fome, nem que seja necessitado, e você vai ter com a mão estendida, o coração aberto, porque a igreja precisa entender que quem está no controle é Deus, é Deus, é Deus, A igreja precisa estar curada para receber os filhos pródigos, para receber aqueles que apunhalaram. A igreja precisa entender, porque se você não entender, você vai prosperar. E quando você prosperar, o Satanás vai trabalhar de uma forma que você vai querer descontar na vida da pessoa. E Deus está dizendo: não é descontar, é abençoar. Fecha teus olhos, Pai, Espírito Santo. Oh, fecha os olhos, irmãos. Sim, Jesus. Ei, Deus, limpa a alma desse homem, dessa mulher. Tira, Pai, toda a lembrança que traz choro. Pai, nós sabemos que tem coisas que nós passamos que não tem uma chave, desliga, liga. Se tivesse como desligar, Jesus, a gente já tinha desligado, já estava vivendo de uma forma diferente, Pai. Mas entendemos, Pai, que essa chave é o seu sangue, essa chave é o Senhor Jesus, que nos capacita a administrar a nossa alma, as nossas emoções, Pai. E por isso, Pai, nós liberamos as pessoas do nosso passado, liberamos, Pai, todas as alianças que nós fizemos, todas as parcerias, todas as sociedades, Pai. Nós liberamos as pessoas que nos feriram, que nos abandonaram, que falaram mal de nós. Nós liberamos, Pai, porque para viver uma nova temporada, nosso coração precisa estar limpo. O coração é a terra que Deus precisa arar, precisa limpar todo o entulho, toda a sujeira, toda a palavra contrária, todo o sentimento de mágoa,
água e nós liberamos, Pai. Liberamos para aqueles que já partiram, Pai. Liberamos para aqueles que já não estão mais conosco, Pai. Não importa se o teu pai e a sua mãe, se alguém te feriu e não está mais vivo, libera, porque quem está vendo é Deus. Você não está liberando só para essa pessoa, você está liberando o teu coração para viver algo com Deus. Eu profetizo uma nova temporada de alegria, de prosperidade, de conquista. Eu profetizo a partir desse dia de hoje, Deus te trabacadará, choromandará badaia. Deus, aleluia, tirando tudo que está retido a seu favor. Tem coisa que estava retida, tem coisa que estava trancada, o diabo estava trancando e Deus estava permitindo, mas o Senhor que te sara, o Senhor que te cura, nessa noite está abrindo a janela do céu, está abrindo a janela do céu. Se prepara, querido. Orebau e Betsiaua. Erabachorobaia. Eita glória. Deus me deu uma visão aqui. Fecha os olhos. Ecatachorobatsabai. Labacantoromandarabaya. Sim, Jesus. Eita. Deus me dava uma visão, Ele presenteando a igreja e prosperando muitos. Sabe o que Deus me mostrava? Deus me mostrava você chegando na casa de algumas pessoas da família. Eita glória! Da família. E você vai trazer algo para a vida dela. Deus vai te mostrar o presente que você vai levar. Eita! Em forma de amor e de perdão. Você não vai precisar falar nada. Você só precisa revelar o teu coração curado. Você só precisa abraçar de verdade. Você só precisa liberar, porque Deus está dizendo que depois desse fato, eu vou fazer algo tão grande acontecer. Eu vou liberar muita coisa que está retida. E vou trazer o trigo, vou trazer o maná, vou trazer o mel mais puro. Ei, Chocotopatsapai. E a unção que eu vou derramar sobre a tua cabeça, a unção de administrar, primeiro, o seu emocional, o coração, não só seu, mas da tua família, do teu cônjuge. Você vai ser boca de Deus sobre a tua casa. Você vai ser boca de Deus sobre os teus filhos. Deus vai revelar se os teus filhos estão indo para o caminho certo. Se não, o Espírito Santo vai usar vocês, cada um na sua família, na sua parentela. Eu vi uma grande cura. Eu vi uma grande... Eu vi uma grande unção curando feridas. Feridas. Tem gente ferida que não quer mais saber de igreja. Tem gente ferida que não acredita mais no amor de Deus. E Deus está dizendo: ei, eu vou derramar um vinho novo, pastor Xavier. Eu derramo um vinho novo. O vinho que vai trazer uma alegria no meio da parentela. É o vinho que Deus derramou sobre a vida de José. O vinho não teve como ficar retido. Não teve como José segurar o vinho. Ele falou: traga o pai, traga os filhos, traga os animais, traga tudo, porque eu vou sustentar vocês. Eu vejo uma unção violenta. Uma unção violenta como um vento muito forte. Um vento de Deus, da parte de Deus, que vai arrancar toda a raiz de amargura, toda a raiz que vai gerar o câncer. Deus está paralisando o câncer. Deus está paralisando a enfermidade. Deus está arrancando esse sentimento de perdão. Ei, Chicadaraka. Somambandi, Kando, Yodoromadarabadaya, Subandaya, Sai.
Loe rebasse. Sim, Jesus. Ei, catacatorobadassai. O mesmo sentimento que o Senhor trouxe ao coração de José é o mesmo sentimento que Deus está derramando sobre a nossa vida. O mesmo sentimento. O mesmo sentimento. Então, se eu fosse você, eu fazia logo enquanto está vivo. Enquanto você pode. Enquanto você tem saúde. Enquanto Deus está te dando condição. Faça rápido o que você precisa fazer. Porque Deus está dizendo: eu estou acionando a chave e abrindo a janela do céu. Eu profetizo, e só quem crê aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aplauda Jesus, igreja, aleluia, Ele merece. Glória a Deus, palavra poderosa. Deus tem falado conosco que esse 7º ano é o ano de colheitas boas. É o ano onde nós vamos entender o porquê que Deus permitiu a gente chorar tanto, a gente sofrer tanto. Nós vamos entender porquê que pra gente é mais difícil. Nós vamos entender o porquê que parece que a gente anda e não sai do lugar. Porque o propósito que Deus tem é grande. Aleluia, receba mesmo esse presente que Deus falou que está liberando sobre a igreja. O Senhor, Ele traz as palavras proféticas do altar, e a gente tem que tomar posse de tudo aquilo que Ele libera. Amém? Eu quero glorificar a Deus pela vida do apóstolo. Ele está ajoelhado, vamos aguardar ele levantar então, irmãos. Até ele orar, ele está levantando. Eu quero glorificar Deus pela vida do apóstolo. Hoje, exatamente hoje, é o aniversário dele. 51 anos de vida, né? Não é fácil. É o puro Deus que sustenta. Realmente nós estamos na frente de uma grande guerra. E o adversário, ele tenta de todas as formas abaixar a nossa cabeça, abaixar as nossas mãos. Mas Deus tem dado graça. Deus tem dado sabedoria. Deus tem dado força. Eu quero falar representando essa igreja que nós te amamos, que você é o nosso sacerdote, o anjo que Deus enviou para cuidar de nós. E nós oramos e intercedemos todos os dias para que Deus te fortaleça, levante suas mãos, cubra você com o teu sangue. Eu quero falar que você é uma grande referência para nós, com o seu coração bondoso, humilde, servo, que ama, que perdoa, que até esquece as coisas muito fácil. Mas exatamente por causa desse coração que o Senhor recomeçou a sua vida e a sua história. E eu tenho certeza que a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, porque o Senhor sabe quem Ele chama, quem Ele levanta, e quem Ele levanta Ele também sustenta. Então hoje eu não falo só como sua esposa, mas eu falo também como a sua ovelha. Muito obrigada por não ter desistido, muito obrigada por ter ouvido a voz do Senhor, porque se esses 6 anos estão acontecendo, e se nós recebemos nesses 4 dias tudo que os céus liberou para nós, se hoje nós vemos pessoas que foram libertas, alcançadas, renovadas, empresas que foram abertas, vidas financeiras que foram destravadas, é simplesmente porque você não retrocedeu, você avançou, independente das pedradas, da calúnia, da difamação. O Senhor te levantou, te sustentou, porque Ele enxergou a tua verdade. Então nós glorificamos a Deus pela tua vida, e nós profetizamos saúde, saúde e saúde, porque sem saúde a gente não faz nada, amém? Aplauda Jesus pela vida do nosso apóstolo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe. Eu falei para ele assim hoje, porque irmãos, lidar com pessoas é fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, Jesus não tinha ido para a cruz, Ele tinha ido para um trono, né? E eu falei para ele assim hoje, pastor Márcio Xavier, não vai ter retrospectiva, não vai ter negocinho de bajulação, porque eu estou cansada de hipocrisia. Porque foi tanta gente que subiu aqui, falou e abraçou, era um eu te amo, tamo junto. E não passa um mês, aí já muda tudo a cabeça. Eu comecei a altar, a gente trabalha com a verdade,
Falei, não vai ter nada de bajulação. Quem quiser falar alguma palavra para você, vai falar, vai vir do coração e acabou. Não é não, Rafa? Quem é, quem não é, não é, não adianta fingir que é. Então, cada um de vocês já fala por nós. Como ele falou, o melhor presente é a presença, né? É o olho no olho, é um abraço verdadeiro, é falar uma palavra ali. E eu glorifico a Deus pela vida do nosso apóstolo. E eu quero